Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É muita alegria estar aqui pela primeira vez, tendo em vista a construção e a formação que essas estruturas têm plasmado no mundo espiritual e consolidado agora no mundo material. Eu vejo Maria Chile aí, minha professora, que eu tive o prazer de fazer a formação lá no Recanto em terapia transpessoal, a luta dela com a família dela e com todos os colaboradores, né, que muitos de vocês são egressos do GESA, né, que é um centro espírita que também funcionava ali ao lado, já funcionou na Ladeira do Paiva, já funcionou na Pituba, né, alguns lugares. Eu lembro que começou na Ladeira do Paiva, depois passou ali no metrô, tiraram vocês de lá, jogou para Pituba, e vocês vão sempre se adaptando, né, à realidade. Hoje tem a Fundação Galdino Santana, que é uma estrutura dessa de grande porte, que a gente fica assim feliz em ver cada etapa dessa sendo cumprida, e no futuro estará tudo isso aqui revestido, com ar-condicionado, e a gente sabe que isso é o trabalho conjunto, com a colaboração de cada um de vocês, né, e as doações que a gente possa angariar, para que essa estrutura possa se consolidar com o conforto necessário que todos vocês merecem, e os assistidos no futuro, e já estão sendo assistidos alguns, né, Maria? Também precisam. Isso é realmente necessário. Então, aqui esse espaço, pela primeira vez que eu estou, eu fico muito feliz e honrado. Tive o prazer de ter uma vez também no GESA, as 2 vezes eu fiz palestra no GESA, e aqui é a primeira vez, espero que seja de muitas. Se assim for convidado, estarei colocando na minha agenda como uma das possibilidades também de palestra no ano que vem. O tema que vocês me deram é um tema dos livros de Hamed, né? O Espírito Hamed, Renovando Atitudes. Eu não sei se vocês trabalham com esse livro todo o mês, como é que funciona? Ou cada quinta-feira é uma palestra que pode ser de qualquer livro. É assim? Então, nesse dia de hoje foi desse, mas pode ser que na outra seja de outro, é assim? Geralmente é o mês. Normalmente o mês fica sendo esse. Maravilha. Então, se vocês já sabem, o Francisco do Espírito Santo Neto é o médium e Hamed é o espírito. Ele tem várias obras. A Renovando Atitudes eu não achei, mas eu tenho quase todas as outras. As Dores da Alma, que aqui eu encontrei o tema preocupação também. Tem um dele que é Os Prazeres da Alma, e tem também o outro, que é um outro livro que eu coloquei aqui, que aí vocês podem também estar servindo como fonte de pesquisa, A Imensidão dos Sentidos, né? Dele também. Então, cada um tem um movimento, e que o que nos serve hoje é a mensagem que está nesse daqui, Renovando Atitudes. Então, como o próprio termo encerra, preocupação, não cabe nenhuma definição, porque a própria palavra já traz a sua própria definição. Ocupar-se previamente, preocupar-se, ou seja, ocupar-se com aquilo que não caberia no momento presente, é sair do aqui e agora e procurar antecipar fatos e fenômenos que vocês não sequer têm controle do que pode vir a acontecer. Então, Hamed, ele vai abrir esse capítulo trazendo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e que eu acho que cabe a gente citar como referências, né? Vocês podem depois pesquisar, vai estar lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Buscai e Achareis. E o tópico é Observai os pássaros do céu. Essa é uma passagem muito bonita, que todos nós não seguimos, porque eu hoje entendo, e eu me incluo, tudo que eu falar, primeiro sou eu, viu? Quando eu falo assim, do outro, ou conto alguma história, a primeira pessoa que se refere àquilo que estou contando sou eu mesmo. Eu não faço palestra para vocês, eu faço palestra para mim. Eu sou egoísta, e como egoísta, eu uso a tribuna espírita como um recurso de autoaprimoramento, de autodescobrimento, e com isso eu posso ajudar algumas pessoas através da minha fala. Não tem nada demais, mas não é porque eu sou caridoso, altruísta que eu estou aqui, eu sou porque eu sou egoísta. E como eu sou egoísta, eu preciso exercitar, de alguma sorte, o relacionar-me com o mundo, superando as minhas ansiedades, as minhas angústias, os meus medos, e enfrentar esses espaços onde eu me coloco, claro, como uma figura pública, passível de crítica, de julgamento, de tudo, e que, obviamente, eu tenho preocupações também, que eu sigo na minha vida tentando não tê-las, porque faz parte do nosso movimento de aprimoramento intelecto-moral. A ideia é não ter. Então, quando eu falo aqui, então, para ficar claro, toda a minha fala é baseada naquilo que eu preciso viver. E nem tudo que eu digo a vocês, Maria conviveu comigo 2 anos, eu vivo. Ou seja, Flávio, como assim você é hipócrita? Sim, eu também sou hipócrita.
Porque a maioria de nós somos hipócritas, como Jesus dizia, sepulcros caiados, branco por fora e podre por dentro. Mas eu posso falar de mim. Por que hipócrita? Porque nem tudo que eu falo para vocês eu consigo viver. Então eu estou na hipocrisia. Mas é óbvio que eu estou tentando viver aquilo que eu digo. Então eu sempre falo, eu sou incoerente ainda com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vivo. Em algumas coisas. Em outras eu já sou coerente com tudo que eu penso, com tudo que eu falo, com tudo que eu vivo. Mas quem é que foi coerente com tudo que pensava, falava e fazia? Eu só conheci um ser, Jesus de Nazaré. Como eu não sou Jesus de Nazaré ainda, eu sou ele em potencial, eu tenho um Cristo interno, eu um dia serei congruente e coerente com tudo que falo, com o que penso e tudo que faço. Por enquanto, como é a primeira vez aqui, é bom que a gente já deixe todas as barreiras, né, as nossas máscaras caírem e mostrar realmente que aqui eu estou na função de expositor. E como expositor, o que a gente faz como professor e como as pessoas que estão nesse lugar estudam o tema e traduzem para vocês de uma forma que seja palatável. Mas não significa que eu viva. É óbvio que se eu vivesse o que eu estou dizendo, teria muito mais ressonância na plateia. Algumas coisas que eu falo ressoa. Eu percebo isso ao longo de 10 anos fazendo palestras, que algumas coisas, porque eu já vivo. Aí eu digo, poxa, eu olho para mim assim, isso que você falou hoje repercutiu até em você, porque você já está vivendo. Aí você fala com mais tranquilidade, com mais conforto, porque é algo que você já transita. Mas as outras coisas, a grande maioria delas, eu não estou vivendo ainda. Então, eu vou falar como aquele que entendeu cognitivamente, ou que compreendeu, que interpretou para traduzir para vocês. Mas ainda não estou na vivência, que isso é um construto em que eu vou chegar lá. E a gente vem trabalhando nisso, né? No processo de autodescobrimento, autoaprimoramento, autotransformação, para que um dia seja essa coerência, essa congruência com tudo isso que eu acredito. Agora, o que eu falo para vocês, então, isso sim, eu acredito. Porém, não necessariamente eu viva. Então, essa passagem mostra muito da nossa pouca fé. Porque nós não temos uma estrutura de fé robusta, porque se tivéssemos o tamanho do grão de mostarda, Jesus já dizia, transporta essa montanha daí, passa para lá, e a gente conseguia fazer muito mais do que ele fez. Por que a gente não faz? Porque nossa fé não é nem do tamanho do grão de mostarda. E pela pouca fé, eu sou um homem xícara, né? A gente diz assim, porque homem xícara é um homem de pouca fé. Então, o homem xícara que eu sou, um homem de pouca fé, me faz ainda não viver o agora, sempre antecipar, preocupar-me com o que será o dia de amanhã, o que é a vez de comer, o que é a vez de beber. E aí, Jesus traz essa passagem nos evangelistas, que eu acho que vale a pena a gente ler aqui, diz assim, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o teu coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento de sua vida, de nossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Com certeza. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? A qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Por que também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homem de pouca fé, homem xícaras. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. E aí termina, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo.
Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Essa passagem do evangelista Mateus 6, 19 a 21, 25 a 34, era uma passagem que nós deveríamos ler todos os dias, porque nós vivemos um tempo de ansiedade. E esse tempo houve um recrudescimento com a pandemia no início de março de 2020 aqui no Brasil. Nós nos inquietamos sempre com o dia de amanhã, nós nos preocupamos, será que vamos sobreviver? Com o exemplo do coronavírus, será que eu vou pegar o coronavírus? Será que eu vou morrer? E todo esse momento esses movimentos da alma de preocupar-se, cria o campo psíquico, a gente estuda isso, porque nós somos antenas psíquicas irradiando ondas vibratórias, que atraímos por ondas de vibração as sintonias daquilo que a gente emite, como uma rede Wi-Fi, que eu pego e conecto, que aqui eu sei que é difícil, que me disseram, ela não tem como vencer as barreiras mecânicas para chegar nesse salão e fazer com que minha conexão seja plena, porque tem barreiras mecânicas, obviamente, mas nós podemos sintonizar se estivermos em lugares adequados. Assim também somos nós enquanto os pensamentos que emitimos. Quando nós criamos barreiras mecânicas, que são as estruturas de pensamento que não sintonizam com o mal, não sintonizam com aquilo que nos leva para o menos, com a maledicência, com a intolerância, com a irritabilidade, com o medo, com a ira. A gente não vai conectar com as consciências extrafísicas ou físicas que emitem ondas vibratórias que geram esse momento civilizatório tão delicado que o planeta está passando. A gente nunca viveu um momento de tantas polaridades, de tantas vinculações de guerras, de ódio, com a iminência de uma terceira grande guerra mundial, que amedronta, que preocupa as pessoas. E isso nos tira a capacidade de viver o agora. E é isso que a gente vai falar quando o Hamed, ele justamente cita isso. A preocupação é a incapacidade de viver no agora. E a gente vai ter várias formas de abordar isso, pelas visões que nós temos das neurociências, do mindfulness, da atenção plena, de viver o agora. A cada momento basta o seu mal, a cada dia, lá no Evangelho, a cada dia. A gente diria que a cada minuto, a cada segundo já basta o seu mal. Para que antecipar o mal de amanhã ou de fim de ano, se você nem consegue dar conta do momento presente e fica antecipando um sofrimento desnecessário com algo que você não sabe nem se vai acontecer? Isso não significa irresponsabilidade e imprevidência. A preocupação é diferente da previdência. É óbvio, se eu vou pegar uma estrada e vou viajar 200 km ou 300, eu tenho que olhar se eu tenho um tanque cheio de combustível para não parar no meio do caminho. Isso não é preocupação, isso é previdência. Eu tenho que olhar os pneus se eles estão em condições de uso. Isso não é preocupação, isso é previdência. Eu tenho que olhar se a estrada ela está transitável. Isso também é previdência. Fazer um outro caminho. O que é a preocupação nesse exemplo? É você, será que vai ter no meio do caminho uma passeata? Será que eu vou ter pregos que vão furar meu pneu? Isso é preocupar. Será que a gente vai chegar no meio da estrada e simplesmente pode acontecer um toró e aí de repente meu carro que está com o teto furado vai começar a vazar dentro do carro? Você é imprevidente se você não se preveniu para olhar o teto do carro, olhar o pneu. Isso é previdência. As pessoas confundem isso. Então, Flávio, a gente vai viver no oba-oba? Não. Você tem que ter a prevenção, a previdência, mas não necessariamente a preocupação. Com o coronavírus, para trazer para o dia a dia da gente, se a gente vai para um ambiente que está confinado, a gente está vendo que a terceira, quarta, quinta onda está chegando. Ok. Ela já chegou. A transmissibilidade desse vírus ainda estão sendo estudados, a gente está vendo as vacinas de 4 doses, se tem espectro de proteção, tudo bem. Isso, a gente tem a previdência de voltar a usar máscara nos ambientes confinados, a gente precisa tomar as vacinas como uma forma de prevenção, mas isso não significa ficar preocupado, eu não vou viver. Eu vou viver dentro de casa enclausurada porque eu estou sintonizando com medo e eu tenho receio de chegar na Fundação Galdino Santana e tocar na maçaneta. Peguei no microfone e alguém falou ali, deixou o Covid. E aí como é que eu vou lidar com isso? Isso não é previdência. Isso é uma preocupação desnecessária. É óbvio que você tem todos os riscos no caminho. Você vai passar o álcool gel e tocar. Se você pegou no microfone, você depois higieniza as mãos.
Se você vai entrar num ambiente que tem muita gente como aqui, alguns estão de máscara, outros sem, no início da pandemia ou no meio da pandemia isso não era recomendado. Como agora está todo mundo com a vacina provavelmente em dia, nas 3 ou 4 doses, a gente fica mais tranquilo, entre aspas. Então vocês usaram a previdência, a prevenção, para hoje se darem o luxo de poder estar de uma forma ou de outra mais tranquilos, sem muita ansiedade na convivência nesse espaço de confinamento, com as janelas abertas, ventilador. A gente tem alguma estrutura. A Maria tem essa preocupação lá no curso, ela teve que suspender a aula por um período, ela depois retomou com muito cuidado, criando distanciamento entre as cadeiras. Isso é ser previdente, não é ser preocupada. Não, ela não deixou de fazer, ela continuou fazendo com a previdência necessária. Quando tinha alguém contaminado, ela falava, ok, é melhor você não vir, a pessoa se afastava. Se alguém se contaminou, ela revisava os protocolos. Isso é viver na vida, não ansiosamente, não, eu não vou retomar, porque é a preocupação. Se um aluno desse vem, olha que agonia, meu Deus, ver assim, e pega o Covid, e se morre, vai dizer que fui eu, ai meu Deus do céu. Aí está um exemplo claro de preocupação. Você entende, Maria? Não é claro esse exemplo para todos vocês? Aí a preocupação é uma preocupação de uma ansiedade, que aí por trás disso, se a gente for fazer uma análise mais profunda, o que tem no psiquismo desse ser, que tem medo de que isso aconteça, se você for na origem de todos os males, está na questão 913 do Livro dos Espíritos, qual é a origem de todos os males e de todos os vícios que acontecem no ser humano, ele fala, vide o egoísmo, nós somos egoístas, por isso que eu falo que eu sou egoísta, a diferença é que eu sei que eu sou egoísta, porque a gente está no mundo de provas e expiações aqui, poucos não são egoístas, a maioria de nós somos egoístas, um outro é missionário que encarna, que já está no grau de altruísmo, a gente busca o altruísmo, mas a gente tem que partir da premissa que nós somos egoístas, e o que é egoísmo? É a doença do ego, o ismo, doença, ego, então nós somos adoecidos do ego, e por essa necessidade de manter o ego intocável, ou aceitável, ou relacionável, a gente cria muitos mecanismos de defesa, racionalizações para manter uma aparência de que é enquadrado socialmente, de que é aceito, e com isso a gente vive um monte de preocupações, porque a gente tem que ficar vivendo na máscara, na persona, numa estruturação que a gente cria para relacionar-se com o outro, para que o outro não descubra que eu não valho nada, que eu sou arrogante, eu estou falando de mim, que eu sou prepotente, que eu sou irritadiço, que eu sou controlador. Falar disso publicamente é um longo caminho que eu venho trilhando, porque eu não estou falando isso porque eu sou alguém que está achando isso bacana, não. Eu hoje encaro isso como as mazelas que eu trago, porque está na doutrina espírita dizendo, o verdadeiro espírita não é aquele que não erra, é aquele que se esforça para domar as más inclinações. Está embutido que eu tenho má inclinação. Olha, estude o Livro dos Espíritos, estude o Espiritismo, vocês vão ver. Para domar as más inclinações significa que eu tenho má inclinação. Você também tem. Qual é a diferença? Que eu já estou tomando consciência das minhas más inclinações. E ao tomar consciência delas, eu diminuo a preocupação do julgamento dos outros. Eu postei no meu Instagram um menininho dançando, depois vocês vão no meu story lá, um bebezinho quebrando assim, ó. Aí eu tinha um texto em cima assim, olha como eu estou fazendo com o que os outros estão dizendo sobre mim, estou dançando, porque antes eu me preocupava, eu digo, o que é que Maria vai pensar de mim? Ai meu Deus, o que é que ela vai achar de mim? Ai, será que eu estou sendo adequado socialmente? Isso faz um sofrimento que não tem tamanho. O sofrimento psíquico que a sociedade vive hoje é fruto disso, de uma necessidade egóica de se aparentar como não é, ou melhor quando a gente não está, porque nós somos a essência divina. A minha abordagem vai ser sempre psicológica, transpessoal, transexistencial, profunda. Eu nunca vou fazer essas análises perfunctórias, superficiais, porque eu acho que a gente tem que ir para o local onde incomoda a cada um de nós. Vocês podem ler o Evangelho, vá lá e interprete do jeito que cada um cabe. Eu tento entender do jeito que eu consigo acessar. E é óbvio que é para trazer para o dia a dia, falar da gente, das nossas máscaras, das nossas mazelas. Então, nesse lugar que eu me encontro de irritadiço, de transgressor, de arrogante, prepotente, de gradações, tem arrogantes extremos. Eu tenho arrogância que está em mim, já reconheço. Antes eu pegava e matava. Está me incomodando, vou matar. Pego o espada e furo você. Hoje eu já não faço isso. Eu estou evoluindo. Entende o que eu quero dizer? Não é porque eu sou arrogante, prepotente, despótico, que eu vou fazer, numa relação social, colocar para fora todas as minhas mazelas. A gente vive em relação social, tem que ter um verniz.
a polidez, a persona, que é uma estrutura que a gente usa e que é necessária. É um recurso do ego para que eu me relacione agora como expositor, como professor, como pai, como mãe. A gente tem que ter as personas, senão a gente não vive sociedade. As pessoas confundem. Então, Flávio, eu revelo tudo? Não. Eu posso dizer assim, ó, eu estou com a raiva monstra de você. Em outro momento eu lhe mataria. Hoje eu não lhe mato. Mas dentro de mim eu estou lhe esganando. Mas agora eu reconheço, daqui a pouco travando aqui, que eu lhe mataria. O que significa isso? Eu estou dizendo que eu não sou uma pessoa pacífica, que eu não sou uma pessoa que eu tenho uma estrutura de interior, de paz. Não, eu estou incomodado ainda, porque eu sou orgulhoso, porque eu sou egoísta. Incomodou-me, você me desnudou publicamente, eu não lhe dei esse direito. Antes eu pegava a espada e degolava, sua cabeça rolaria. Enquanto centurião, que eu sei que eu fui romano, eu fazia isso com os cristãos, matava cristão. Não queria saber. Fui senhor de engenho em Cachoeira, eu quebrava os escravos na porrada. Contrariou esse senhor de engenho despótico, as negras e os negros, quebrava no pelourinho. Então, é óbvio que as estruturas em mim estão presentes, eu tenho isso em mim. Se eu acessar esse demônio, eu boto ele à tona de novo. Só que como eu estou domando as minhas más inclinações, eu preciso olhar para isso, esse Flávio, não cabe mais quebrar os outros na porrada, é assim? Que coisa, que barbaridade. É diferente de negar que eu tenho isso. O que é que as pessoas que não se descobrem, não se conhecem, falam? Não, se acha que realmente é doce, que tem a voz melíflua, que há muita paz, minha irmã. Aí você, poxa, que pessoa doce, adorável, parece aquela paz Rivotril, Lexotan, que é aquela paz assim, sedada. Você, pô, essa mulher é incrível. Ela vai na rua, ninguém está vendo ela, na primeira rua, sai diabo de filho, você está vendo demônio? Aí eu achei ela não era aquilo ali, como é que pode essa contradição? Então, o que é que tem? Ela está ali na polidez social, que é necessária, mas ela tem que saber, quando ela sair dali, eu não sou aquilo não, ali é uma pessoa que eu uso para me relacionar. Mas aí saber que ela ainda tem um demônio, que é aquele Exu lá, aquele Satanás, que é capaz de passar por cima de alguém, atropelar. A pessoa que não se conhece não olha para isso e nega isso. Aí é que está o problema. Então, a preocupação, como ele vai trazer, é bem claro, o Hamed vai dizer. Ele diz assim: a estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Olha que ansiedade. E ele continua: desperdiçamos por consequência tempo e energias preciosas, obcecados com os eventos do porvir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois olvidamos que tudo que podemos dirigir, ou melhor, dirigir é somente nossas próprias vidas. E aqui ele diz: são realmente diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. A doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio, que é muito que a gente vive nisso, se preocupando com o julgamento alheio, não vive a nossa vida, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outros tantos. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões, que não traremos a saúde, a felicidade, o amor, a consideração ou mesmo o retorno à vida, porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Então, a nossa arrogância é tanta que a gente acha que pode controlar as variáveis que fogem ao nosso controle. E o que é que gera? Uma sociedade ansiosa, uma sociedade panicosa. No exemplo do coronavírus que eu estava dando, a preocupação se torna tão extrema que os consultórios, a gente vê quantas pessoas estão chegando com transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, com transtorno de pânico, com transtorno do humor bipolar, às vezes com transtorno do humor depressivo ou com transtorno do humor bipolar, que é o estado de euforia e de depressão. As mais variadas psicopatologias chegam hoje e todos os consultórios de terapeutas, psiquiatras, psicólogos estão lotados, porque a saúde mental ela está deteriorada por essa sociedade ansiosa, porque a doença psicológica mais prevalente hoje, segundo o DSM-5 e os estudos, é a ansiedade, depois a depressão, e muitos ansiosos se tornam depressivos. E o que é ansiedade, se não a tentativa de controlar as variáveis externas, a preocupação excessiva com o que há de vir no futuro, com o que há de acontecer amanhã? Você casa com uma pessoa, eu escolho casar-me com fulana, aí você fica preocupado, será que ela vai me trair? Cabe isso. Você casou com a pessoa, você vai viver a experiência. A pessoa, será que ela tem dote? Será que ela pode me dar filhos? Será que eu vou conseguir ter liberdade? Que vida é essa? Que preocupações? Você tem controle sobre isso? Não tem. Você pode ter sim. No relacionamento afetivo, perceber, olha, essa pessoa, ela está na máscara também, né? Porque quando a gente casa, a gente descobre. Você sabe qual é a melhor desobsessão para o apaixonamento?
A gente, quando se apaixona, a gente se apaixona com o que o outro revela. O que é que eu revelo quando eu quero me apaixonar, quando eu estou me aproximando de uma mulher ou de um homem? É mostrar a melhor versão minha. Um pavão mostra o quê? A cauda linda. Veja o pé do pavão. Vá dormir. É horrível. Então, o príncipe pode virar saco. O pavão tem um pé que é feio como o quê? Aí você, no apaixonamento, você mostra a sua melhor versão. É óbvio, eu vou mostrar uma pessoa delicada, cortês, paga a conta, abre a porta. Eu, com minha esposa desde, eu fiz isso. Eu queria engabelar ela, enganar ela. Aí, quando eu casei, aí vem a besteira. Aí você começa a mostrar o que você, de fato, ainda está. Aí o outro que tinha sedução, usava lingerie mais bonita para mim, bota aquele cuecão horrível, ou dorme com aquela camisa de um político com a cara na cara, já não tem mais um cuidado, a outra bota aquela calçolona rasgada com furo. Você usava você mais bonitinha, não, você tá assim, te mudou. Por quê? O apaixonamento, você fica enganando aparentemente o outro. Você roncava, você se tolhia, aí quando o outro ronca, aí parece uma cotovia no namoro. Aí quando casa, vai diabo, parece uma turbina da TAM, aí sai do quarto e pro outro. Aí você, então, qual a melhor desobsessão para o apaixonamento? O casamento. E aí o casamento, que eu sou a favor, é a maior desobsessão para o apaixonamento. Porque no casamento, o Peixinho que dizia isso, eu achei muito interessante, são dois desconhecidos de si mesmos, achando que um conhece o outro. Eu me caso com Deise, achando que eu conheço Deise. E Deise casa comigo, achando que me conhece. Só que eu não me conheço. E Deise não se conhece. Ela é uma desconhecida dela mesma, eu sou um desconhecido de mim mesmo. E me uno a ela achando que eu conheço ela. E quando eu vou viver com a peça, ela mostra também as garrinhas dela, aquele olhar azulzinho, Maria conhece, toda bonitinha, uma bonequinha linda, bonita. Quando vai ver a fera, um demônio. Então, dois demônios juntos, e que estamos nos amando, e ainda nos sustentando, mas eu estou amando o demônio. Aí o amor acontece, porque em olhando o outro, naquela versão do que ele pode apresentar e do que ele é, sem as máscaras do pavão, ou do floreio que ilude, eu posso dizer assim, não, aqui o amor pode acontecer, porque mesmo ela sendo esse demônio, e eu ser esse satanás, a gente a si mesmo se ama e quer estar junto, porque alguma coisa tem de valor naquela relação, brigando, um querendo devorar o outro, mas é óbvio, somos humanos, comuns e perfeitos, mas temos em nós coisas também que são legais. Então, se preocupar numa relação antecipadamente, se eu fosse me preocupar com Deise, quem ela seria, eu não casava. Se Deise também, se ficasse querendo saber, será que o Flávio vai ser assim? Será que vai ser assado? Será que esse cara vai roncar? Será que ele vai ser uma pessoa que vai ser gentil comigo? Ou será que vai me dar patada? Ela não sabia de tudo que se revelou depois, porque eu escondia melhor as minhas mazelas, mostrei a minha melhor versão. O cara comunicativo é o tipo 6 do Enneagrama, tipo 7, né? Francisco de Assis, né? Tipo, qual é Francisco de Assis? É qual? Francisco de Assis é 6 ou 7? Você é 7, né? 7, eu sou 7. Francisco de Assis, eu fiquei feliz da vida. Não, é que eu fiz, na época que eu esqueci, sei lá, 6 ou 7, eu sei que é o mesmo tipologia de São Francisco de Assis. Olha São Francisco de Assis. Então, imagine, eu tenho potencial, São Francisco dentro de mim. Então, na construção disso, Hamed vai falar, no outro livro, As Dores da Alma, uma ponte muito importante com o que ele traz aqui, que eu achei bem interessante, numa passagem do capítulo também chamado Preocupação. Ele diz assim, quando dizemos que nos preocupamos com os outros, quase sempre estamos nos abstraindo das atitudes que não temos coragem de tomar, das responsabilidades que não queremos assumir, das carências afetivas que negamos a nós mesmos, dos atos incoerentes que participamos, que praticamos e não admitimos, dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Deslocamos todos os nossos esforços, atenção e potencialidades para socorrer, proteger, salvar, convencer e aconselhar nossos companheiros de viagem, olvidando muitas vezes, propositadamente ou não, nossa primeira e mais importante tarefa na Terra, a nossa transformação interior. Ou seja, a gente cria um monte de mecanismos de defesa, de máscaras, e esses movimentos de construção, como a gente tem medo de se constranger, de ser descoberto naquilo que a gente fica preocupado. Meu Deus, se Maria descobrir que eu não sou isso, meu Deus, se Deise descobrir que eu não sou aquilo. Claro que eu tenho segredos na minha alma inconfessáveis, e alguns confessáveis, que eu confesso publicamente. A pessoa um dia, viu, Nadia, eu fiz uma palestra lá na Casa do Caminho, 800 pessoas, Casa do Caminho, antes da pandemia, aí um cara ficou ouvindo minha palestra. Eu tenho alguns erros que são confessáveis, por exemplo, burlar no trânsito
no agarrafamento, eu dou fechada mesmo, saio passando, como o sinal estava aberto, eu contando quando eu ia para a FEB, para a mediúnica que começava às 6 horas, eu atendi domicílio, como fisioterapeuta, andando em Salvador, atendendo 20, hoje eu tenho meu consultório e atendo outras terapias como terapeuta também. Eu ficava agoniado, ia para Pituba, ia para Barra, ia para Ondina, velho, vou tomar café, meu doutor, vai tomar café, mas só vai segurar esse café, eu não vou ficar, pelo amor de Deus, você está em casa, eu por causa de um café, vou atrasar todos os outros, segura o café, tomo o café depois. Vou tomar banho, banho também você toma depois, a novela não, eu ia controlando meu velho, porque eu atendi velho a vida inteira, né? Por isso que eu tenho um hábito de lidar com idoso, foram mais de 20 anos, eu tenho 20 anos de formado, 17 anos da minha vida eu cuidei de velho, e aí eu fazia isso, quando eu chegava perto da mediúnica, eu digo, pô, mediúnica fecha a porta, eu não tenho como atrasar, eu tenho uma característica, ele é impontual, eu sou assíduo e impontual. Esse é um processo meu que eu estou tentando trabalhar, a procrastinação que está por trás disso, a procrastinação tem medo, o medo de se expor por aí. Até hoje eu estou devendo o trabalho, entreguei tudo a Maria, falta meu trabalho de conclusão, que é um grande problema na minha alma, porque eu podia fazer pós-doutorado em Harvard, em Oxford, em Ohio, em Massachusetts, me mande defender tudo, mande ler livro, mande ir para a banca falar sobre a tese, mas me bote para escrever, matou o homem. Me matou, paralisa de meu Deus, então eu estou olhando o que está por trás disso. É o medo de escrever errado? Não sei. É o medo de não fazer o melhor possível? É o perfeccionismo? A necessidade de fazer um trabalho que seja louvável, que tenha menção honrosa? Eu não sei, eu estou refletindo sobre tudo isso. O que eu sei é que na minha construção acadêmica, eu concluí minha fisioterapia, entreguei trabalho de conclusão, concluí a residência, entreguei trabalho de conclusão, a terapia regressiva, entreguei trabalho de conclusão, agora estou na terapia transpessoal também, só falta pegar o trabalho de conclusão, digitar, minha esposa já entregou, e eu estou lá, só preciso redigir os casos clínicos, uma coisa super simples, pegar a história de A, de B, de C, de D, botar lá, a Maria já facilitou tudo, não meu filho, você pode fazer vários casos, tem toda a parte teórica que eu fiz com Daisy, pesquisando, só falta isso, eu não entrego, amarrado nisso, o que está por trás disso? Aí uma preocupação de quê? Do julgamento? Qual é a ansiedade que tem por trás? Essa análise eu estou fazendo, expondo publicamente, porque eu não tenho receio mais, porque eu já tenho olhado para isso e ok, o julgamento de vocês, é o que eu disse, eu não me preocupo mais com o julgamento dos outros. Mas eu não preciso afundar mais, cada vez mais, me expondo e me estudando, para ter um monte de gente jogando energia pesada em cima de mim. Tudo bem, mas aqui eu estou numa casa de amor, ninguém aqui julga ninguém, a Fundação Galdino Santana só tem pessoas amoráveis, pessoas elevadas, e outro padrão de consciência, então eu me sinto à vontade de falar, porque eu sei que vocês não vão ficar me detratando. Então, naquela passagem, portanto, no engarrafamento, quando eu dizia que o erro é confessável e o outro não é, eu dizia assim, isso na casa de 800 pessoas. Aí eu falei assim, pois é, eu vinha no trânsito, parava ali, vocês sabem onde é, onde tem o edifício Tomé de Souza para atravessar a CM, que agora não pode mais, e ali tem o hiperposto, a Santos Clube de um lado, edifício Tomé de Souza aqui, aquela rua ali, que você vem de lá da Paulo VI, para atravessar e cair do outro lado lá, na Polêmica, onde tem a FEEB. Eu tinha que atravessar aquilo, eu me lembro que ali marcou minha vida. Quando eu vinha lá com o horário tudo certinho, que eu destampava ali, ai meu Deus, engarrafado, aquela sinaleira ficava 5 minutos quase fechado para quem atravessava, e é lógico, a CN é muito mais movimentada do que aquela transversal, e eu não premeditava, eu não era previdente. Eu vivia na loucura, e aí eu digo, poxa, você vivia, é assim que você faz? Você transgride assim? Caía no fundo de uma pessoa dela, ela sentada na minha frente, o sinal abria. Eu sei que se ela fosse ágil, eu atravessaria e não teria que esperar mais 5 minutos para não entrar na minha mediúnica. O que é que acontecia? Sinal abriu, eu tenso, ela lá na frente botando o cílio dela, passando rímel, ajeitando o cabelo, porque ela sabe que ela vai vencer. Porque quando ela atravessar vai ficar laranja e eu não vou vencer. E eu sabendo disso, minha amiga e minha irmã, aí vinha o cara vendendo negócio, ela pagando, eu bibi. Eu digo, aonde, pai? Eu saía pela tangente aqui, pela contramãe, aí metia na frente, oi, passava, Deus é mais, me protege Jesus. Então, transgressões, passando na frente dos outros do trânsito, a outra fala, não sei o quê, e aí beleza. E são os erros que a gente comete na vida que são confessáveis. E ainda faço de algum momento, faço algumas transgressões no trânsito que são horríveis, mas eu estou me melhorando. Mas umas que são inconfessáveis a gente não fala. E aí o que aconteceu? Quando eu desci, Maria, a pessoa veio lá no fundo e falou assim, um rapaz todo feliz, pô, adorei você, me diga quais são os seus erros inconfessáveis. Você é narcotraficante, você é pedófilo? Não chega tanto. Não chega tanto. Ele ficou curioso, mas o que é inconfessável? Todos vocês têm coisas inconfessáveis, que não dá para dizer ainda publicamente, senão vocês seriam apedrejados, né? Então a gente esconde. E é isso que a gente vai fazendo a nossa caminhada. Então, o Preocupar-se fala muito sobre isso. Todas as existências que a gente cria, todas as nossas necessidades egóicas de manter a aparência,
e não ser a nossa essência, vai criando mecanismos de defesa, e a gente chega numa sessão de terapia e não abre para o terapeuta com receio do julgamento do outro. Óbvio, você fica preocupado, eu vou ter uma sessão com ela, e será que eu posso dizer a ela? E se eu falar coisas para ela me julgar, que eu sou uma pessoa que sou impura? Será que se eu disser isso, ele vai fazer uma análise em mim, não vai me atender mais? Será que se eu disser... Enfim, a gente se preocupa tanto que a gente não vive. Qual é a receita? Está no Evangelho. Vês os lírios do campo, não tecem nem fiam, e olha como eles se vestem. Vês as aves do céu, não semeiam e nem colhem, mas nunca lhe falta o alimento. Hoje eu vivo integrado na natureza, no lugar que eu escolhi para viver. Eu vejo os passarinhos acordando, eu vejo agora na primavera os ninhos se formando. Eu nunca tinha visto um ninho de beija-flor, e aí eu vi formando, eu e Deise acompanhou, os 2 ovinhos pequenininhos, eu nunca tinha visto um ninho de beija-flor, e a gente não vê. Aí eu acompanhei tudo aquilo integrado, todo amanhecer eu ia lá, olhava, aí de repente chega no dia, amor, comeu um beija-florzinho, o outro ovo não abriu, o outro estava já assim, ó, tentando sair do ovo. Eu digo, não force, não force, porque eu me lembro daquele texto de Cansan de Cases sobre a borboleta e o chamado, como é que chama aquele que chama antes da borboleta? O casulo, que você tenta cortar o casulo para antecipar o nascimento, e ele precisava daquilo, porque ali que estaria o esforço da asa, e é com aquela força que ela abre o casulo que a borboleta alçaria longos voos. Então a gente vai tentar contrariar a natureza, antecipar e dar um jeitinho, corta, a borboleta morre. Então eu me lembrei disso quando eu vi o beija-flor desse, não nasceu porque não era para nascer. Ah, está com o ovinho preso, a casquinha, não tira, a mãe está acompanhando, aí pronto, a gente acompanhou tudo bonitinho, chegou no dia formiga, comeram, a cobra vem, tem cobra cipó, tem cobra verde, ela sobe, a gente ficava afastando, aí uma amiga minha bióloga falou, mas a cobrinha precisa comer também, eu sei, mas é duro, você acompanhar o nascimento do passarinho, o ovinho, todo o movimento de construção, e você vê que aquele ovo foi comido. Então, há uma preocupação em querer interferir na natureza. Até que ponto você, homem, a gente tem feito essa interferência na natureza e gerando aí fora todo esse movimento de destruição que nós somos os responsáveis, principalmente por tudo que acontece. Viver a vida na presença do agora, para a gente estar aí finalizando, olha o maridão dela lá, ó, não é ele? Ele lá, ó, Hans, não sei o que, não lembro o nome dele. Qual é o nome dele? Fritz, olha, Dr. Fritz. Então, nesse movimento, para ir finalizando a nossa fala, o Remédio vai trazer, para a conclusão do nosso trabalho, que a gente foi fazendo um apanhado, ele vai dizer outra questão, é quando passamos por enormes desequilíbrios causados pelo desgaste emocional, aqui, de nos ocuparmos antes do tempo certo, com coisas e pessoas, o que ocasiona insônias, decepções e angústias pelo temor antecipado do que poderá vir a acontecer no amanhã. Eu já falei sobre isso. Então vamos para o final, para não tomar mais o tempo de vocês. E ele vai finalizar assim: pensamos que estamos defendendo e auxiliando os entes queridos, quando na verdade estamos confinando-os e prejudicando-os por transmitir-lhes às vezes, de modo imperceptível, medo, insegurança e pensamentos catastróficos. Então tem aquele argumento, meu filho, eu me preocupo com você, mãe, eu me preocupo com você, por isso que eu faço isso tudo, mãe. Na verdade, a gente está querendo controlar as variáveis, para que aquilo não traga um desconforto para a gente. É óbvio que eu não estou trazendo aqui que uma mãe não se preocupe com o filho, no sentido do que não deveria se preocupar. Deveria ter a previdência na educação do filho, para evitar que ele se perca nas drogas, para evitar que ele possa se corromper, ser cooptado por pessoas que são levianas aí. Eu não estou falando sobre isso. Mas o argumento que a gente usa de dizer, por exemplo, eu, com minha esposa, eu não sou bonzinho porque eu quero que Deus venha para o espiritismo. Não. Eu quero porque eu quero ter com ela um mínimo de controle para que ela tenha um contato com a espiritualidade, para minimizar os possíveis danos que ela pode me causar no futuro e eu a ela. Porque se a pessoa está completamente desconectada da espiritualidade, no meu ponto de vista, ela está mais suscetível de viver os enfrentamentos da vida, que isso é estudo científico que comprova, pessoas que participam de grupos religiosos, pessoas que meditam, pessoas que estão em trabalho voluntário, tem muito menos índice de depressão, suicídio, diabetes, hipertensão. Não sou eu quem fala, é a ciência que diz. Sabendo disso, quanto mais eu possa trazer minha esposa para esse caminho, para um caminho do autoconhecimento, não ficar só na vida do trabalho, da cultura que a sociedade materialista, hedonista vive, é a sobrevivência. Você vê lá falando, né? Não junteis tesouro na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde é que está colocando o nosso coração? É nos bens materiais, na sobrevivência? Sim, muitos de nós fazemos, e colocamos só lá. A gente precisa manter o corpo saudável, precisa cuidar do corpo, precisa. Nós somos um ser trino,
espírito, perispírito e matéria. A gente não pode negligenciar o corpo físico, mas a gente não pode canalizar nossas atenções todas para o corpo físico e prescindir do cuidado com o espírito imortal, porque é lá na alma, nos cuidados que nós temos com os valores da alma, que são os bens inalienáveis, que a traça não vai corroer, o ladrão vai roubar, que você pode ter a mínima garantia de que vai ter um envelhecimento melhor, uma partida para o plano espiritual mais saudável, você vai ter uma rigidez mental. Vê Maria, que eu brinco com ela, minha velha, que tem quase 88 anos de idade, ninguém dá. Por que ninguém dá 88 anos a Maria? Porque Maria está lá produzindo, Maria, ninguém sabia, eu estou divulgando aqui, desculpe, 90 anos Maria vai fazer ano que vem. Então, essa dona Maria aí vai comemorar 90 anos. Ela está do jeito que ela está, porque fez teatro, foi artista até de fase bem avançada, ela hoje tem uma formação que ela conduz, ela e a filha, o marido, ela está útil. É admirável Maria, com 90 anos chegando desse jeito, toda durinha, como eu brinco com ela, ninguém disse que ela tem 90, olha lá, ó, toda fofinha, lá, fiz todo respeito, alegria, lá. Então a velhinha está toda durinha, então está lá fazendo aula, dando aula, movimentando tudo, há um envelhecimento saudável, a mente dela está ocupada com coisas dignificadoras, com propósito, porque aí vem a nossa estrutura de estudo, que a filha dela, Lilian, é logoterapeuta, que é Viktor Frankl, que fala, o que falta a muitos de nós é um propósito, o sentido existencial. Qual o sentido que vocês estão dando à sua vida? O propósito de vocês é o propósito de voo de águia, ou de ave, que bate, de galinha que bate e cai? Existem propósitos que são secundários, que é a sobrevivência, a graduação, colocar o filho no inglês, sei o que, isso são propósitos materiais que não dão a nutrição da alma. Viktor Frankl descobriu isso dentro do campo de concentração. Aqueles que não tinham propósito, eles viviam menos. Ele, olha, eu vou ficar aqui num propósito, construir, porque se eu sair daqui eu vou escrever um livro. Aquele que cuidava de uma flor, que cuidava de um bichinho, outros que não tinham propósito emagreciam e eram mais rápido, morriam. Uns se jogavam na rede elétrica e se eletrocutavam, porque não tinham propósito. Qual o propósito que pode ter? Existem vários propósitos. Existem propósitos, como eu disse, periféricos. Existem propósitos mais grandiosos. Eu dei o exemplo de Maria aqui, porque é um propósito maior. Ela tem uma causa maior que ela persegue. Ela tem um propósito de empoderar pessoas, de criar consciência planetária, de transformar. Isso aqui não é para ela, é mais apurrinhação, eu sei, do que prazer, entre aspas, no dia a dia, na lida. É muito trabalho, ela não para pedindo não sei o que, feijoada, caruru de 7 meninos, é não sei o que, é um monte de coisa para poder construir uma obra dessa. Para quê? Não é só para o ego, é também uma satisfação pessoal, mas ela deixa um legado, ela deixa algo de positivo para o planeta. Os talentos dela estão sendo utilizados para algo, mesmo que em um momento a vaidade tome, como eu, posso estar aqui fazendo exposições para alimentar meu ego, pode, em um nível se for, fiquei feliz, uma boa palestra, mas ao mesmo tempo eu estou entregando algo para alguém que pode sair daqui mais feliz, com esperança. Então a gente está usando os talentos para produzir consciência no planeta. Isso faz com que a gente viva mais em coerência com o que é a vida, que é viver no mundo para viver aquilo que o Cristo nos mostrou, amarmos uns aos outros como Ele nos amou e amando a nós mesmos. Em primeiro lugar, o amor a nós mesmos não é um amor egóico, o amor que é personalístico, é um amor que trabalha os valores da alma, que a gente não tem tido, como ele diz aqui, os prazeres da alma, que são aqueles valores que a gente não vai perder jamais. Então, nos preocupemos, não nos preocupemos com o dia de amanhã, nos ocupemos com o agora. O que vocês estão fazendo nesse minuto vai determinar o seu vir a ser, o seu futuro. Qual é o propósito de vida que vocês têm? Se estiver sintonizado com o belo, com o bom, com o amor, com o evangelho, não vos preocupeis, porque existe uma obra de espíritos que estão a seu dispor para potencializar em cada um de vocês aquela semente que pode ser jogada no solo e que vai frutificar e depende de vocês. Semeiem, como o semeador que sai a semear. Vai cair em alguns solos férteis, outros não tão férteis. Não importa o resultado, o importante é semear. E o semear significa a partir de um lugar de consciência. Eu tenho um propósito. Meu propósito é amar e servir. Amar a mim mesmo e, em me amando, poder amar ao próximo. Então não me preocupe, não se preocupe com o que vem amanhã. E aí eu finalizo com uma frase, com uma historinha que é muito bela, que foi num livro que eu li, que diz assim: a gente está no mundo e um jovem vive uma crise existencial como muitos hoje estão vivendo, Maria. Muitos jovens vivem crise existencial perdendo o sentido de viver, porque não tem um propósito. Pensa que a vida é fazer inglês, fazer matemática, fazer piano, e ao mesmo tempo passar na faculdade, não passa, perde o propósito, porque o propósito está atrelado a coisa menor, não é uma coisa maior, o vir a ser do espírito que ele sabe, que sabendo-se espírito imortal,
que são os valores que ele não vai jamais perder. Esse jovem, nessa história, vivia uma crise existencial e falou ao pai: meu pai, eu quero me matar, se o senhor não me der uma solução, como encontrar felicidade, eu não quero mais viver. E aqui eu termino. Como assim, filho? Eu já fiz de tudo por você, você tem videogame, você tem todos os recursos materiais, eu sei, pai, mas isso não está me nutrindo. Eu continuo preocupado com o dia de amanhã, eu continuo me preocupando com minha felicidade, e o que o senhor está me dando não está nutrindo a minha alma. A gente vê muitas pessoas que têm tudo e sentem um vazio existencial, e que dariam sua riqueza para ter um pouco de paz, porque colocaram o tesouro no lugar que não é aquele que a alma será nutrida. E esse jovem falou com o pai: então, meu pai, me dê uma resposta, se o senhor me disser, eu vou me matar, porque eu não aguento mais, eu quero saber o caminho da felicidade. O pai ficou assim, meditou: meu filho, eu não tenho o que lhe dizer, mas eu vou lhe dar uma dica. Você vai visitar um monge que medita ali no deserto, ele é um sábio, ele vai lhe dar essa resposta. O menino: tudo bem, eu vou lhe dar essa chance, papai, eu tenho mais um mês para poder chegar a esse monge, se ele não me disser algo, eu vou me matar. O pai pegou, deixou as malas prontas, deu a ele a mochila, o jovem saiu pelo deserto, fez um mergulho na noite escura da alma, que é aquela grande noite escura que São Francisco viveu, que Saulo de Tarso viveu, que se transformou em Paulo, que tantos nomes da história fizeram o mergulho no insondável do self, naquele lugar da dor, da tristeza, da melancolia, que é necessário viver a dor e a melancolia e nascer como uma fênix. Esse jovem fez o trânsito pelo deserto, chegou lá no Ashrama, que é um templo, é um lugar de meditação, e lá o sábio estava meditando. Ele olhou para o sábio e disse: meu velho sábio, eu vim aqui porque meu pai disse que o senhor pode me ensinar o caminho da felicidade, eu não aguento mais viver nesse mundo, com tantas preocupações que eu estou tendo, mesmo tendo tudo de material que meu pai me dá, isso não está me satisfazendo. Aí o sábio olhou para ele e disse assim: sim, eu vou lhe dar a resposta de como encontrar a felicidade, mas você vai precisar fazer uma tarefa. Essa tarefa consiste em você circular pelo meu ashrama durante 2 horas, e nesse seu périplo, nessa sua trajetória no ashrama imenso, o lugar de meditação, você volte. Aí o que eu tenho que fazer? Você vai levar essa colher, ele tinha uma colher de sopa com esse óleo, digamos que aqui é a colher, você não deixe cair o óleo. Se deixar cair, eu não vou dizer que você encontra a felicidade. O menino ficou doido, deu uma volta no ashrama com aquela colher, não tirou o olho da colher, voltou e disse: aqui mestre, eu estou aqui com uma tarefa cumprida, como é que eu faço para encontrar o caminho da felicidade? Ele: ah, jovem, fizeste bem a tarefa, não caiu uma gota desse óleo, mas vistes as belezas do meu templo? Não. Vistes os jardins suspensos? Não. Os vasos da dinastia Ming? Não. O lago com peixes exóticos? Não. Não vistes todos os meus macacos e os animais silvestres? Não vi nada. Como, jovem? Refaz o caminho e vai ver as belezas que eu tenho no meu ashrama. O jovem voltou empolgado, olhando todas as belezas do mundo, ficou embevecido com aquilo, voltou: meu Deus, quanta beleza como eu nunca pude ter, mesmo meu pai sendo rico, nunca me proporcionou tanta beleza como essa. Aí ele falou assim: e agora, mestre, eu vi, o que é que eu faço para ter a felicidade? Ele olhou para o menino e disse assim: ô jovem, cadê o óleo da colher? Aí o menino: deixei cair. Pois é, jovem, o segredo da felicidade, meus irmãos, está em viver no mundo, contemplar as belezas do mundo, mas nunca esqueçam do essencial, que é o espírito imortal. Cuidem do óleo, da essência de vocês, porque cuidando disso, vocês podem viver no mundo. Não é problema nenhum gozar dos prazeres que o mundo nos dá, mas nunca esqueça do fundamental, que é o óleo, que é o espírito imortal que somos. E assim as preocupações se dizimarão, e vocês poderão em breve conseguir alcançar a felicidade possível desse nosso mundo de provas e expiações. Muito obrigado pela atenção e muita paz, e até uma próxima vez. E lá no Micromundo. Se tiver mais água, eu agradeço. Em nome de Jesus. Pronto. Terminei, como ela falou, 8h30. Nós só temos a agradecer. Calor, um dia vai ter um ar-condicionado, o pessoal doido dinheiro. Sempre do ar-condicionado. Eu fiz com essa camisa aqui, maldita hora eu vi com essa camisa. Mas é isso mesmo, todo castigo para mim é pouco. Eu preciso. Saulo de Tarso virou pior no deserto, 3 anos. Né? Isso aqui para mim é um luxo, tem um ventiladorzinho, mas não botei em cima de mim. Mas tudo bem. Mas nós te agradecemos pela energia, pela sua disposição, pela alegria, por essa força que você trouxe para nós. Então, nós que temos assistido várias palestras que nos trazem reflexão, meditação, essa é uma palestra muito especial, num momento muito especial da nossa casa, em que nos convida
verdadeiramente a ação. Vejam que não é a preocupação, mas ele nos traz a ação. Então vamos fechar os nossos olhos e movimentar o nosso pensamento, o nosso coração pela ação que nós precisamos realizar no mundo em que nós estamos, no momento em que nós vivemos, a nossa disposição em contribuir com o planeta, começando por essa casa, de oferecer o nosso trabalho, oferecer a nossa ação às pessoas que convivem conosco, no nosso lar, no nosso trabalho. Ação que pode ser pequena, levar um copo de água a um amigo, levar um sorriso, estender a mão, dar um abraço. Vamos agir no presente, porque agindo no presente, nós estamos construindo o nosso futuro. E por isso, Senhor, te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos para o nosso irmão, para essa casa, para todos aqueles que aqui estão, para aqueles que iremos nos encontrar em nosso lar pelo caminho. Vamos levar essa força a esse planeta que tanto necessita da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa ação. Que Jesus nos abençoe e nos conduza aos nossos lares. E vamos aguardar o convite para aqueles que vão para o